Câmara de Campinas participa do prêmio ESG. É o único legislativo do Brasil a participar desse prêmio que já é reconhecido nacionalmente. A Câmara está participando na categoria Governança e agora chegou a sua vez de votar. Teve o carro apreendido no pátio da INDEC? Saiba como proceder para a liberação do veículo. Comissão Especial de Estudos sobre o Complexo Municipal de Salas de Cinema realiza a primeira reunião do ano e define cronograma de atividades. E hoje também é dia de falar de economia no quadro Na Ponta do Lápis, que vai dar dicas de como economizar no almoço de Páscoa. 12h31, começa agora o Câmara Notícia e você aí de casa pode participar enviando a sua sugestão ou a sua opinião aqui para a nossa redação. 19-97829-3776. E a gente começa agora com as notícias da metrópole. Nós vamos falar sobre vagas de emprego, porque hoje o Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas tem mais de 800 vagas de trabalho. E a gente começa falando justamente, acionando aqui o cepat.campinas.sp.gov.br, falando de algumas delas. Vamos lá, olha, a gente vai começar falando sobre algumas dessas vagas, lembrando que elas aparecem em ordem alfabética. Nós temos aí 40 vagas de ajudante de carga e descarga de mercadoria. Para essa vaga é necessário o ensino fundamental completo e é para trabalhar aqui na cidade ao lado, em Montemor, com salário inicial de R$ 1.891, com experiência mínima exigida de 6 meses de trabalho. Temos ainda também, ó, armador de ferragens, que deve ser para moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Montemor, e também tem vaga exclusiva para PCD e reabilitado do INSS. Essa vaga é para trabalhar em Santa Bárbara do Oeste, com salário inicial de R$ 2.809. Eu vou para a próxima página, só para dar um exemplo aqui de como você aí em casa pode procurar por uma dessas vagas que estão disponíveis. Olha, ainda nós estamos na letra A, auxiliar de garçom. Morador de Campinas, Sumaré e Hortolândia vai auxiliar o garçom no restaurante, servindo bebidas, recolhendo pratos, garrafas e limpando as mesas. Para esta vaga, nós temos aí a exigência de ensino médio completo, o salário inicial é de R$ 1.880 e o estabelecimento fica no Cambuí. Eu já vou então para a última página. A gente lembra que hoje você vai rolando a barra aí no site do cepat.campinas.sp.gov.br e aí você vai tendo. Eu já vou para a última, né? E na última a gente tem, ó, vagas para pedreiro, pedreiro PCD inclusive, porteiro PCD, recepcionista atendente, servente de limpeza, técnico eletrônico em geral, vendedor. E a gente lembra que logo abaixo você tem o endereço de todas as unidades do CEPAT. A do centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A do Ouro Verde, no Horto Shopping Ouro Verde, lá na rua Armando Frederico Reganeschi, 601, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. O site permite ainda, olha, bem no seu canto direito embaixo, mostra um pouquinho aqui, pessoal. Se eu quiser tirar alguma dúvida, eu entro ali nesse campo, vai abrir e eu posso mandar aí uma correspondência sua, inicie um bate-papo para saber mais detalhes sobre cada uma dessas vagas. Bom, agora a gente vai saber o seguinte, sabe quando infelizmente acontece aquela retirada, seu carro vai para o pátio da INDEC, e aí, o que fazer? Se o seu veículo foi apreendido e levado ao pátio, hoje no quadro Eu Faço, vamos te explicar de forma simples e direta todo o processo para retirar ele de lá. Siga as dicas aí.
O Pátio Municipal de Recolha e Guarda de Veículos recebem automóveis apreendidos pela INDEC, Guarda Municipal ou Polícia Militar. Para você que quer saber como fazer essa retirada do seu automóvel sem dor de cabeça, vai saber agora, porque a gente vai entrevistar o Celso Figueiredo, que ele é coordenador de operação controle de pátio aqui da INDEC, que vai explicar mais ou menos o passo a passo. Celso, como saber se o veículo está no pátio da INDEC? Para você saber se o seu veículo foi recolhido ao pátio da INDEC, os agentes de trânsito anexam no local da retirada do veículo que foi recolhido um adesivo informando que o seu veículo foi recolhido ao pátio da INDEC. Precisa ser proprietário do veículo para você retirar o veículo do pátio ou um procurador. Essa procuração deve ser reconhecida em cartório. O proprietário deve apresentar os documentos pessoais, os documentos do veículo e todos os débitos do veículo devem ser quitados e apresentados no pátio. Para a retirada do veículo do pátio, o proprietário precisa apresentar seus documentos pessoal e o documento do veículo. O veículo não pode apresentar nenhum débito, ou seja, as multas vencidas devem ser pagas, o IPVA e a dívida ativa se houver. O veículo, ao ser liberado, o funcionário do pátio vai até a vaga onde o veículo se encontra e faz uma minuciosa vistoria no veículo se ele está em condições de tráfego. Caso tenha alguma irregularidade, algum pneu liso, algum para-brisa trincado, é orientado a sair no guincho. Para um veículo ser liberado do pátio, ele não pode ter nenhum débito e não pode ter nenhuma restrição judicial. Caso algum veículo tenha alguma restrição judicial, ele fica recolhido no pátio até sanar esta restrição. O horário de funcionamento do pátio é de segunda a sexta-feira, no horário das 8 horas às 17 horas, exceto aos feriados. Para que o proprietário possa retirar o seu veículo do pátio, ganhando tempo, não comparecendo presencial no pátio, no atendimento do pátio, ele acessa os atendimentos digitais da INDEC. Pode ser no chatbot e no WhatsApp. Existe um funcionário que fica nesse horário das 8 às 17 horas fazendo esse atendimento online. Olha, a gente falou agora há pouquinho sobre a questão das vagas, oportunidades de trabalho. E nós já sabemos, inclusive, que muitas vezes é preciso ter qualificação profissional para conseguir uma dessas vagas. Por isso, o CEPROCAMP, o Centro de Educação Profissional de Campinas, abriu inscrição para 469 vagas em 18 cursos gratuitos de qualificação profissional nas unidades Centro, Campo Belo, Ouro Verde e Satélite Íris. Olha só, entre os cursos estão auxiliar financeiro básico, de recursos humanos básico, manutenção de computadores e agente de EPI e EPC, além de agente de controle de pragas. A duração dos cursos varia entre 10 e 20 semanas e as aulas estarão disponíveis nos períodos da manhã, tarde e também no período noturno. E olha, para se inscrever é necessário ter 15 anos ou mais, estar cursando a 8ª série ou 9º ano ou já ter concluído o ensino fundamental. As inscrições são preenchidas por ordem de chegada em uma das unidades do CEPROCAMP. Mais informações lá no site fumec.sp.gov.br/CEPROCAMP. Então, primeiro você vai lá no site da FUMEC/CEPROCAMP e ver o horário e em qual dessas unidades os cursos estão aí disponíveis. Hora de falar das notícias do Legislativo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E a gente vai começar com uma notícia boa, porque a Câmara de Campinas concorre como finalista do 3º Prêmio ESG Grupo Tribuna. A votação popular está aberta até esta terça-feira, dia 8 de abril.
Essa é a terceira edição do Prêmio ESG do Grupo Tribuna, uma premiação que reafirma o compromisso da comunicação regional com a valorização de práticas sustentáveis e responsáveis. Com foco nos 3 pilares do conceito ESG, ambiental, social e governança, a proposta busca reconhecer projetos inovadores que promovem preservação ambiental, desenvolvimento e ética corporativa. A Câmara de Campinas é o único órgão legislativo do Brasil que participa do Prêmio ESG e está concorrendo na categoria Governança. Isso é para fortalecer o nosso trabalho, porque a Câmara conquistou o selo Diamante em Transparência Pública no ano passado e participar desse prêmio de relevância nacional que é proporcionado pelo grupo da TV Tribuna ressalta o quão forte é o trabalho administrativo desta casa e como isso é referência para todo o Brasil. Como você bem disse, a Câmara Municipal é o único poder legislativo representado entre os finalistas do prêmio e no Brasil todo está dentro dos menos de 1% órgãos públicos que receberam o selo Diamante em Transparência. São 9 projetos disponíveis para a escolha popular. Você pode participar votando na iniciativa da Câmara de Campinas, acessando o site atribuna.com.br. Clique no link do formulário. Você será redirecionado para um vídeo de apresentação e para o campo de envio do voto digital. A Câmara concorre justamente por ter sido premiada com o selo Diamante em Transparência Pública, promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas em 2024. É uma alegria muito grande para a Câmara de Campinas ser o único poder legislativo a estar participando desse prêmio, né? O Grupo Tribuna já está na 3ª edição e uma abrangência nacional, um reconhecimento nacional de poder levar essa boa prática que a Câmara de Campinas conseguiu com a sua transparência pública. É um trabalho multidisciplinar que foi feito por toda a casa, né, que está tendo esse reconhecimento nacional e agora a gente entra nessa nova etapa, que é a votação popular, que vai trazer o título para o projeto escolhido. Bom, e a gente precisa aí do seu voto. Eu vou inclusive ensinar aqui ao vivo como você pode votar para que a Câmara de Campinas seja aí uma das premiadas. Olha, vai lá no site campinas.sp.leg.br. Vou pedir para o pessoal colocar, eu já estou inclusive na página aqui, olha. Já aparece a conquista do selo Diamante, a gente entra na notícia, carrega a notícia, vendo? Vamos lá. Olha, quando a gente entra lá na notícia, um pouquinho lá embaixo, para facilitar, campinas.sp.leg.br, para votar, clique aqui. Você vai clicar, vai abrir um documento já com o prêmio, e aí tem vários vídeos de outros setores também que concorrem. O nosso é o primeiro, ó, a conquista do selo Diamante. Então, aparecem todos os concorrentes, você pode assistir sobre cada um, e aí você vai embaixo escolher. Escolher, no nosso caso, a conquista do selo Diamante e enviar. Olha como é facinho votar, então sua resposta foi registrada. Assim, então, você vota para que a Câmara de Campinas, com o projeto Selo Diamante, seja a vencedora desse prêmio. E por iniciativa da vereadora Guida Calisto, a primeira parte da reunião ordinária de número 17 abordou a conscientização e o combate da violência contra a pessoa idosa. A parlamentar trouxe dados e informações sobre os principais tipos de violência sofridos pelos idosos aqui em Campinas. O representante da Associação dos Idosos da cidade também participou do debate na Câmara e falou sobre a necessidade de mais investimentos em políticas públicas para esse público. A campanha Junho Violeta, que faz referência ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado anualmente em 15 de junho, foi o tema da primeira parte da 17ª reunião ordinária.
O debate foi proposto pela vereadora Guida Calisto com o objetivo de promover a dignidade, o respeito e a proteção dos direitos da população idosa. Segundo a vereadora, a violência contra a pessoa idosa é uma realidade preocupante no município, conforme aponta o boletim SIS-9, o Sistema de Notificação de Violência em Campinas. Os dados, assim, nos colocam numa situação de alarme gigantesco, né? Nós temos o primeiro dado de maior violência entre os idosos é a violência física. E quem são esses autores da violência? Muitas vezes, na maioria das vezes, metade disso são os filhos e os netos. Ou seja, os nossos idosos estão sendo violentados dentro da própria casa. Entre os nossos idosos, né, qual que é o gênero que mais sofre? 71% dos idosos que sofrem violência são as mulheres. Nós temos situação de negligência e abandono, nós temos situação de violência psicológica, né, e moral. E, por último, nós temos um dado assim seríssimo, que é tentativa de suicídio. Os idosos, muitas vezes, quando são abandonados, quando sofrem violência psicológica, quando sofrem violência física, entram numa situação, num processo de sofrimento e acabam atentando com a própria vida. Então, esse dado é muito sério. O evento, realizado no plenário da Casa de Leis, também contou com a presença do presidente da Associação dos Idosos de Campinas, que reforçou a necessidade de políticas públicas eficazes para garantir a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos. Essa conversa, eu quero mais uma vez afirmar a importância, é para a gente fazer o debate com relação às políticas públicas dessa cidade. Nós temos que repensar todas as políticas públicas, porque uma forma de negação, a negação da política significa uma violência aos idosos. Vamos pegar o orçamento do ano passado. Quanto está direcionado para essa população? 0. Sem recurso, não terá implementação das políticas públicas. O Junho Violeta foi instituído em 2006 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, a fim de sensibilizar a sociedade e os órgãos públicos para a urgência da pauta e promover ações educativas, debates, palestras e mobilizações que estimulem o respeito e a valorização dessa parcela da população. Não dá para a gente permitir que uma cidade como a nossa, Campinas, como a nossa, né, com os recursos que nós temos, com uma cidade organizada que nós temos, universidades, pesquisadores, a gente possa acumular dados tão alarmantes que colocam a nossa população idosa numa situação de vulnerabilidade. Para a Guida, a implementação de uma campanha de conscientização permanente é uma medida urgente e necessária. Por isso, o nosso mandato apresentou o projeto de lei, Junho Violeta, que é para poder, no mês de junho, fazendo alusão ao dia 15 de junho, mas o mês todo, a gente fazer uma campanha forte, debater nas escolas, fazer uma campanha forte para conscientizar o nosso município, a população, a sociedade civil, sobre a situação da violência contra a pessoa idosa. Frente Parlamentar da Câmara de Campinas realiza reunião sobre a implantação e o funcionamento de hospital veterinário aqui no município. Essa foi a primeira reunião de 2025 da Frente Parlamentar do Hospital Veterinário, sob a coordenação do vereador Permínio Monteiro. Essa Frente Parlamentar ela já esteve no nosso mandato passado, do ano de 2024, onde a gente teve uma atuação intensa aqui nesta Casa Legislativa, e dizer que estamos dando continuidade nesse novo mandato e neste novo início de mandato de 2025, com essa primeira reunião e também dando continuidade na frente parlamentar. Com a mudança na secretaria, o parlamentar convidou o novo secretário do Seclimas, Brás dos Santos Adegas Júnior, para falar sobre o tema, já que a pasta é também responsável pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Hoje, essa causa é uma causa nossa, familiar, né, Permínio? Porque hoje os nossos animais de estimação é mais do que um animal, é um membro da nossa família. Com certeza. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de poder contribuir para que a gente construa juntos uma boa política pública na nossa cidade com relação à questão da proteção animal.
Senhor Adegas, atual secretário da pasta Seclimas, falou também sobre o andamento do convênio com o Hospital Veterinário do Celso Pierro e possível data de reinauguração. Com relação ao cronograma, nós chegamos e estamos fazendo avaliação. Você sabe que tudo aqui no nosso poder público a gente é muito burocrático, né? Então, tanto a nossa equipe técnica, o nosso corpo jurídico, quanto os nossos técnicos e os técnicos da PUC, nós estamos discutindo alguns pontos que a gente não concordava que precisava ser esclarecidos e mais transparente para que, de fato, a gente pudesse dar prosseguimento. Com certeza, também o mais rápido possível, aí dentro de uns 120 dias, 90, 120 dias, isso possa estar superado com muita tranquilidade. Ao final da reunião, o presidente da Frente Parlamentar, vereador Permínio Monteiro, falou sobre a importância deste convênio para a sociedade campineira. Campinas já está na hora de ter esse hospital. Foi importante a presença do secretário Adegas aqui, fazendo essa prestação de conta com a população, com os tutores, que vai saber da importância deste momento, que vai poder levar o seu animal e cuidar mais da saúde dele. Embora cuidando do seu animal, você também está cuidando da sua saúde. E hoje a gente sabe que existem as famílias multiespécies, que tem um animal em casa e faz parte da sua família. E é importante cuidar da saúde dele, porque sabemos que o amor dele é verdadeiro, é incondicional, e temos que cuidar sim. E Campinas tem uma política pública muito avançada, é pioneira no Brasil, onde hoje nós temos o SAMU Animal, que faz o resgate dos animais acidentados na rua, que às vezes estão abandonados, muito machucados, e traz ele para ser socorrido. E dizer que a saúde dos animais é uma política pública e Campinas avança muito para ter, e eu considero o SUS animal aqui em Campinas muito bem estruturado e com certeza podendo atender muitas pessoas e os tutores e principalmente aquelas pessoas que mais precisam, que não têm condições de pagar um veterinário particular. Saindo das frentes parlamentares para falar sobre comissões especiais de estudo. Presidida pelo vereador Wagner Romão, a primeira reunião do ano da Comissão Especial de Estudos para avaliar a situação do Complexo Municipal de Salas de Cinema teve como objetivo definir o plano de trabalho do colegiado. Realizado no plenário da Câmara, o encontro reuniu também os vereadores Carlinhos Camelô e Paulo Haddad e representantes da área cultural do município. A Comissão Especial de Estudos sobre o Complexo Municipal de Salas de Cinema, presidida pelo vereador Wagner Romão, realizou sua primeira reunião ordinária de 2025 e definiu o cronograma de atividades. Nós vamos ter aí entre 8 e 9 reuniões já programadas, além de visitas a espaços culturais da cidade de Campinas, que a gente entende que podem se promover como equipamentos de cultura, como equipamentos de cinema na cidade. Nós vamos pensar em experiências de outros municípios que também já constituíram seus sistemas municipais de cinema, de audiovisual. Enfim, é um processo longo aí, até meados de setembro, que é o nosso prazo para que a Comissão de Estudos possa apresentar o seu relatório final. A comissão especial foi criada com o objetivo de analisar os impactos sociais e culturais da implementação e qualificação da rede de cinema em Campinas. Ela é fundamentalmente uma comissão que vai se debruçar sobre um determinado tema, dialogar com a prefeitura, dialogar com outros ramos do poder público, com a sociedade civil, para que a gente possa enfrentar uma questão. E nós estamos com essa premência, Campinas é um lugar de grande produção do audiovisual e a gente pode melhorar muito, a gente entende, com relação às salas de exibição, a questão da circulação dos filmes que são produzidos aqui na cidade. Os membros da comissão, os vereadores Carlinhos Camelô e Paulo Haddad, também estiveram no plenário da Casa de Leis para a definição dos trabalhos e reforçaram a relevância de trazer o tema para debate no Legislativo. Relator da comissão, Haddad destacou a importância do poder público levar o acesso à cultura para todas as regiões da cidade. Inclusão social, acho que isso é o mais importante, trazer mesmo a população mais vulnerável para que ela possa, de alguma forma, se sentir acolhida e ter as oportunidades que tantas outras
tantos outros segmentos da população têm. Camilo comentou sobre o projeto Cinema nas Praças, apresentado por ele na Câmara em 2014. A gente levar às periferias, aquelas pessoas que não conseguem ter acesso à cultura, ter acesso a um cinema, a gente levar até ela essa proposta de colocar lá um telão nas praças, colocar as cadeiras lá, vereador Paulo Haddad, e trazer essas pessoas novamente ali para assistir, para estar interagindo e ter acesso à cultura. A coordenadora de Extensão Cultural representou a Secretaria Municipal de Cultura na reunião e falou sobre o papel da comissão para fortalecer as ações planejadas pelo Executivo. O Plano Municipal de Cultura, ele prevê a consolidação de uma política cultural de audiovisual na cidade. Então, esse trabalho que se inicia, ele vem responder também a essa demanda que nós temos, né? E vem também, como o vereador Carlinhos Camilo colocou, a necessidade de ocupação cultural em praças, em ruas, também faz parte do nosso Plano Municipal de Cultura. E é importante que a gente esteja atento, né, e atuante. A cultura nas ruas, ela não tem só... além já do papel cultural, ela traz a sociabilidade, ela traz a questão da saúde mental, das pessoas não ficarem confinadas, as pessoas se reencontrarem novamente. A ocupação das praças faz também com que a gente tenha maior segurança. Cada vez que a cultura ela está ativa nas ruas, a gente percebe que diminui, né, a incidência de violência. Estamos muito a fim de trabalhar bastante e, né, fomentar assim, um olhar mais cuidadoso para o cinema aqui em Campinas e fazer com que a gente possa democratizar essa cultura, esse ramo da cultura para os nossos cidadãos e cidadãs aqui da cidade. Agora a gente vai falar de ferramentas legislativas, mais precisamente os requerimentos, que são documentos que, quando apresentados aqui pela Câmara, a Prefeitura tem um prazo para responder. E olha só, o vereador Eduardo Magoga requer informações sobre profissionais concursados da área da saúde. Vamos conferir. O vereador Eduardo Magoga protocolou um requerimento ao Executivo solicitando informações sobre os profissionais concursados da área da saúde no município de Campinas. No documento, o parlamentar questiona, por exemplo, a quantidade de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e também os agentes comunitários de saúde que estão trabalhando em funções administrativas. Esse requerimento ele é fundamentado através do pedido dos conselheiros de saúde. Então, as próprias unidades, as UBS, elas incentivam para que a população participe dos conselhos. Às vezes chega no dia de você escolher o conselheiro, não tem muitas pessoas que se inscrevem para poder ter essa prerrogativa e essa função ali no bairro. Então esses conselheiros trazem demandas diariamente para a gente no gabinete. E sempre paira uma dúvida, o que está acontecendo com o profissional na área da saúde? Então eles pediram para que a gente pudesse fazer esse requerimento de informação, para que a gente possa passar para eles de fato quantas pessoas que fizeram um concurso para trabalhar na área da saúde que precisou de ser realocada na área administrativa. No requerimento, Magoga ainda pede esclarecimentos dos nomes e funções dos respectivos profissionais da saúde que atualmente trabalham nos setores administrativos. É importante, tem às vezes algumas funções no administrativo que só vai para frente e tem bom êxito quando tem uma experiência da pessoa que esteve lá em campo. Então isso também é muito importante a gente ressaltar, para a gente ter conhecimento do que está acontecendo e às vezes até já no próprio requerimento possa vir com alguma explicação, com alguma demanda ou algo já positivo que vai acontecer na administração e já sanar as nossas dúvidas e a gente prestar conta para a população. Olha, e hoje tem reunião ordinária logo mais a partir das 6 horas da tarde. É dia da 18ª reunião. Entre outras propostas, a Câmara vai analisar o projeto de lei complementar em primeira discussão, de autoria do Executivo, que propõe a revogação de dispositivos legais que atualmente vinculam o cargo de secretário municipal de habitação à presidência da Coab Campinas.
Campinas. Atualmente, o secretário acumula também o posto de diretor-presidente da Coab. A proposta pretende separar essas duas funções, permitindo maior foco nas atividades estratégicas e de planejamento da secretaria e nas ações operacionais e executivas da Coab. Conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto enviado à Câmara inclui estimativa detalhada sobre o impacto orçamentário financeiro da medida, garantindo aí a sua adequação ao orçamento vigente e assegurando que não haverá prejuízo às metas fiscais da administração municipal. E olha só, você encontra todos os projetos que estão na pauta de hoje. Atenção, já deixei aqui pra gente, olha, campinas.sp.leg.br, tem o destaque da pauta, que eu acabei inclusive de falar qual é, e aí na sequência do destaque, nós temos na chamada ordem do dia, aí a sequência dos 6 projetos da pauta. Então hoje nós temos 6 matérias, lembrando que esse projeto que eu acabei de mencionar, que é o projeto que separa aí a posição de secretário e de diretor da Coab, é o item 3 da pauta. E a reunião você pode acompanhar aqui, vindo direto à Câmara Municipal de Campinas. A entrada é pela Avenida da Saudade 1004, no bairro Ponte Preta, ou acompanhar ao vivo pela TV Câmara Campinas. Mas olha só, não tem só essa notícia não aqui no Legislativo Campineiro. Nós falamos hoje, inclusive, sobre essa reunião, já mostramos como votar aí pelo prêmio ESG e tem mais. Hoje a gente tem, inclusive, a primeira parte. Vamos ver quais são. Vou pedir para o pessoal novamente espelhar. Olha, o site da Câmara está ali, ó. Primeira parte da reunião ordinária discute a prevenção da crueldade contra os animais, o chamado Abril Laranja. Então nós temos aqui hoje, inclusive, a lei municipal que instituiu no calendário de Campinas o mês Abril Laranja, é dedicado à campanha de prevenção a essa crueldade, de autoria do vereador Permínio Monteiro, que vai justamente trazer essa pauta nesse encontro. E você pode, claro, participar pessoalmente, vindo à Câmara Municipal, discutindo sobre isso, e também aqui a nossa transmissão ao vivo. Agora é a hora do nosso quadro semanal. Gente, a Páscoa está chegando, muita gente pensando o que eu vou fazer no almoço de Páscoa, claro, além de se preocupar com os ovos, com o chocolate e tudo mais. Por isso, o nosso quadro Na Ponta do Lápis de hoje mostra um planejador financeiro que dá dicas para você economizar no almoço de Páscoa deste ano. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é novamente sobre como economizar na Páscoa, que está chegando, vai ser no domingo, dia 20 de abril. Por isso eu estou aqui com o planejador financeiro Thiago Maran, que vai trazer dicas e orientações para você que está em casa economizar no almoço de Páscoa, né, na ceia de Páscoa. Thiago, para a gente começar, né, o primeiro passo é estabelecer um orçamento, claro. Exato, acho que isso funciona para a vida quanto para as festas, né? Para esses momentos de festa que nós temos, então como Páscoa, Natal, e falando aqui especificamente de Páscoa, não diferente, né? Se eu tenho que ter um orçamento na minha vida financeira, não é diferente para um momento de um almoço de Páscoa. Então, quando a gente fala de um orçamento, tem algumas coisas a se pensar, né? Uma delas é a quantidade de pessoas, para conseguir definir bem uma lista também de quantos itens eu vou precisar comprar, ou às vezes eu já tenho esses itens em casa, né? E eu consigo aproveitar alguma coisa. Então, definir essa lista de pessoas, acho que já é um bom primeiro passo. E mais do que isso, começar a pesquisar preços, porque, de fato, quando a gente pensa numa ceia de Páscoa, a gente comentou um pouquinho aqui antes que os preços estão subindo, né? Por conta da inflação, um pouco por conta de dólar. Então, eu consegui pesquisar os preços para definir esse orçamento base, vai ser essencial para eu conseguir fazer um bom almoço de Páscoa, que vai agradar todo mundo, né? Nesse momento especial. E mais do que isso, vai caber no meu bolso e não vai afetar a minha saúde financeira.
A gente vai entrar nessa questão dos alimentos, né, da inflação, mas da questão do planejamento, da pessoa fazer o planejamento e ver o lado financeiro atual dela para ver o que ela pode gastar, né, definir um teto de gastos, assim, é interessante também? Total. Eu acho que muito disso vai para você entender, claro, se você tiver a oportunidade de fazer muitas vezes um almoço colaborativo. Então, pô, vamos supor que vão 2 famílias se reunir, 5 pessoas de cada família, a gente está falando em 10 pessoas. O que cada um vai levar? Até para evitar um pouco do desperdício também, que a gente sabe que nós brasileiros a gente gosta de fartura, né, de ter bastante coisa à mesa, mas como é que eu consigo evitar também o desperdício, pensando um pouco na quantidade de pessoas que vai, a definição desse orçamento e muitas vezes procurar ali um almoço colaborativo. Então você vai levar tal coisa, você vai levar tal coisa, e nessa organização de fato deste evento eu consegui minimizar prejuízos de sobras, por exemplo, ou de comprar coisas a mais. Além dessa questão do almoço colaborativo, a gente pode também dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa só desse grupo compra as coisas e depois todo mundo divide, né? Perfeito, é uma excelente alternativa do almoço colaborativo. Uma pessoa só compra tudo e no final ela faz a divisão. Eu gosto mais desse modelo, confesso, porque eu acho que fica muito mais na mão de uma pessoa. Se ela tem ali alguma experiência já no que vai fazer, no que vai comprar, isso acaba ajudando todo mundo, em que com certeza essa pessoa vai conseguir baratear bem o almoço comprando somente o necessário. O que você falou, pesquisar antes de comprar é fundamental, né? Não também só na questão do almoço de Páscoa, mas tipo para a vida, né? Para a vida, exatamente. Qualquer compra, né? A grande verdade é que muitas vezes a gente vai por comodidade, né? Então, o mercado é muito perto da minha casa, eu vou nele, né? Porque fica mais fácil, mais cômodo para mim. Mas muitas vezes aquele lá não é o melhor mercado, por exemplo, para hortifruti ou para comprar um peixe, né? Estamos falando de Semana Santa, Sexta-feira Santa, né? Então, comprar um peixe, talvez esse não é o melhor mercado. Então, eu vou ter que olhar outros supermercados que vão me dar uma opção mais barata e melhor. E isso vale para tudo. Se eu vou fazer qualquer tipo de compra na minha vida, é sempre importante dar uma pesquisada. E mais do que isso, né? Hoje em dia a gente tem informação na nossa mão, é muito mais fácil pesquisar. Eu tenho um celular na minha mão que em poucos cliques eu consigo entrar no site do mercado, ver o folhetinho digital ali do mercado para entender quais são os preços melhores em quais supermercados. Então isso com certeza vai ajudar, sem dúvida, e vai facilitar a vida e vai baratear também o custo do almoço. Não deixar para a última hora também, né? Com certeza. Existe uma lei no mercado financeiro que é chamada de lei da oferta e da demanda, né? E ela é muito clássica de que quando tem mais pessoas procurando por alguma coisa, muito perto de uma data comemorativa, por exemplo, igual o ovo de Páscoa, né? Vocês falaram disso esses dias. Se todo mundo está procurando ovo de Páscoa, a tendência é que o preço suba, porque ele está vendendo mais. Então, se eu consigo comprar com antecedência, antecipar essa compra, fazer isso de forma um pouco mais planejada e pesquisando vários locais, a tendência é que você vá conseguir economizar sem dúvida. Aproveitar as promoções. Essa dica eu gosto, tá? Particularmente aproveito Quem muito. Não gosta, Quem né? não gosta de aproveitar a promoção, né? Mas tem alguns supermercados, principalmente, que eles fazem os dias, né? Então tem o dia ali da fruta, o dia do peixe, o dia do açougue. Prestem bastante atenção, tentem evitar um pouco finais de semana, que tendem a não ter tantas promoções, que nos dias de semana normalmente tem mais promoções para esse tipo de coisa. E Ti, aproveitar as marcas próprias dos supermercados também é uma opção? É uma opção e é uma coisa que eu vejo um pouco mais recente, né? Cada supermercado agora lançando as suas próprias marcas e a tendência é que essas marcas sejam um pouquinho mais baratas do que as outras, né? Claro, o que você vai ter que observar é a qualidade do que você quer comprar, se te atende de fato a qualidade. Normalmente são qualidades parecidas até com outras marcas, então é uma excelente opção. Você vê várias redes fazendo isso e com certeza os preços são mais baixos do que na média. Como a gente falou no começo, né, os itens tradicionais da ceia de Páscoa, como o bacalhau, o azeite, estão mais caros devido à crescente alta do dólar, né? O dólar cresce, cai, e também a inflação dos alimentos, né? Como driblar, como tentar sair desses preços caríssimos? Legal. Acho que a gente já deu boas dicas aqui, mas é um fato que os preços subiram. Até estava fazendo algumas pesquisas antes do nosso bate-papo aqui, dessa entrevista, e de fato, o bacalhau foi um dos itens que mais subiu, olhando a cesta de Páscoa, tirando o chocolate, que acho que vocês já prepararam o pessoal para isso, né? Então, como que eu faço para eventualmente me safar um pouco disso, né, desse aumento de preços? O principal ponto é ver se você consegue achar alimentos substitutos.
Então, por exemplo, eu não vou usar o bacalhau, mas vou usar um filé de merluza, por exemplo, no lugar. Vou pensar em outro tipo de peixe para substituir o bacalhau, já que ele subiu tanto. Pelas informações que eu vi, na faixa de 15% a 20% de aumento no preço do bacalhau. Pois isso é muito de um ano para o outro. Então, mas com certeza vai ter algum outro tipo de peixe que não subiu tanto e vai ser tão bom quanto para comer. Então, você conseguir analisar quais itens mais subiram, né? E no supermercado, a pessoa que vai no supermercado, que faz suas compras, ela vai conseguir saber o que está muito mais caro do que antes, né? Então é analisar isso e ver se tem algum substituto. E mais do que isso, aproveitar, por exemplo, frutas da estação, legumes da estação. São boas opções para sair ali de uma alta de preço de alguma fruta, alguma verdura que está com preço muito mais alto do que estava antes. Também, né, a gente tem dados aqui que houve queda no preço da batata inglesa, por exemplo, né? E também do tomate e do arroz, que são os acompanhamentos. É interessante o pessoal já ir atrás para comprar, né, enquanto o preço tá mais baixo, né? Exato, é sempre bom. Quem se lembra, né, uns meses atrás o preço do arroz estava muito alto, né? Tiveram alguns fatores que influenciaram nisso. Agora que o preço se normalizou e abaixou um pouco, é uma boa hora para fazer essa compra. E nunca espera, será que vai cair mais? Talvez não, né? A gente nunca consegue adivinhar isso. Principalmente quando a gente fala de dólar, né? Pô, será que o dólar vai cair mais e vai baratear o alimento? É impossível adivinhar. Então, se você entendeu que está num preço bom, está num preço bacana, que está numa média ok, faz a compra e não espera muito para cima da hora, não. E a pessoa, então, que for montar o cardápio, tentar se reinventar, né? Porque um dos acompanhamentos, né, um dos ingredientes principais do prato do bacalhau é o ovo, e o ovo vem numa crescente absurda, né? Também. Agora é hora de mostrar os dotes culinários, de fato, e conseguir aproveitar outras receitas. A própria azeitona também teve aumento, que muitas pessoas usam na receita, né, de Páscoa. O ovo, como você falou, o bacalhau, são alimentos que o preço está subindo mais do que a média, né? Então, é literalmente se reinventar, aproveitar os dotes culinários, aí, usar a criatividade para encontrar formas de driblar esse aumento. E talvez dos produtos essenciais que não tem como fugir, né, substituir, tentar daí optar por marcas em conta mais baratas também, né? Exato. Não só as marcas mais em conta, mas tentar encontrar esse dia de promoção também. Né? Acho que esse é o principal ponto. Se você unir todas essas dicas que a gente está falando aqui, com certeza você vai conseguir baratear um pouco mais o seu almoço de Páscoa. Né? Então, eu substituo os alimentos, eu compro com antecedência, eu busco promoções, eu pesquiso os preços. Então, é uma união dessas dicas. Não é uma só que vai funcionar. Várias dicas aqui que a gente está dando vai funcionar melhor. Se a pessoa não gosta de comer em casa, não gosta de cozinhar, optar por ir para um restaurante, é uma ideia boa nesse momento? Como que é? Pode ser uma ideia boa, tá? Não se descarta uma ideia de um restaurante. Mas é claro que você vai minimamente ter que fazer uma pesquisa. A tendência é que na Páscoa, assim como, por exemplo, o Dia das Mães, os restaurantes não estejam tão cheios, que é bastante comum a gente receber pessoas em casa, né? Então não é uma data que normalmente enche muito. Mas o que eu recomendo é pesquisar, saber onde vai e já saber mais ou menos o preço. Na média, a gente sabe que fazer o almoço em casa costuma ficar mais barato. Claro, depende do que você usa, do que você serve e tudo mais. Mas não é uma opção descartável, né? Principalmente se às vezes você tem uma família menor, você vai comemorar só a sua família. Talvez ao invés de você comprar grandes quantidades para fazer em casa e almoçar, pode fazer sentido. Mas sempre entendam, né? Você está indo para um restaurante que tem outros custos além da comida. Então tem o aluguel que ele precisa pagar, tem os funcionários, etc. Aquilo também está no preço. Então é literalmente pesquisar, entender e fazer uma conta ali. Se você souber mais ou menos quanto você vai gastar no seu almoço, fazer a comparação com comer no restaurante. Esses privilégios, assim, tá na questão da comodidade, né? Exato. Não tem que lavar a louça depois, né, Rafa? Acho que ajuda bastante, né? Mas a comodidade de não precisar sair de casa, ter tudo pronto à mão, também tem que levar em conta. E para esse pessoal que for almoçar, né, nos restaurantes, eles tentarem fazer a reserva com antecedência também, porque no dia de Páscoa, o restaurante que ele, de preferência dele pode estar lotado, ele pode ficar sem, pode ficar esperando, também pode ficar rodando, procurando, também tem toda essa questão. Tem né? toda essa questão e
E principalmente, se eu já pesquisei e quero ir naquele restaurante, tenta fazer a reserva. Porque daí o plano que você montou pode ir por água abaixo, né? Então imagina que você já mirou aquele restaurante porque estava um bom custo-benefício para você e com a sua família, e naquele momento o restaurante está cheio e não tem vaga só para aqui 2 horas. Pô, a pessoa não vai querer ficar provavelmente esperando, vai ter que achar uma outra opção de última hora. E aí que o planejamento acaba se perdendo, né? Para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica, né? Pro pessoal que está em casa, tentar escapar da alta dos preços do almoço de Páscoa? Boa. Bom, acho que, como eu falei, né, são várias dicas aqui que se todas elas, se você unir todas elas, a chance de você conseguir baratear esse almoço de Páscoa, né, é muito grande. Tá? Mas fiquem sempre atentos às suas contas, a forma com que você gasta, evite gastar mais do que ganha apenas por causa de um almoço. Eu sei que o almoço de Páscoa ele é super importante, mas ele não vale o nosso equilíbrio financeiro. Não vale eu gastar mais do que ganho só para fazer um excelente almoço. Então essas opções de substituições, de procurar promoções e descontos, elas vão ajudar você a baratear, mas sempre fique de olho, e eu como planejador financeiro posso falar isso para vocês, que sempre fiquem de olho nas contas de vocês. Não adianta gastar mais só para fazer um almoço. Então tenta equilibrar a sua conta, entender o seu mês ali, entender quanto você tem para gastar nesse almoço, você e as famílias que vão junto ali naquele almoço, para fazer um almoço gostoso, que vai unir a família de fato, mas que também vai caber no bolso. Para não ter dor de cabeça no futuro com as contas, né? Não adianta levar esse almoço da Páscoa até o Natal, né? É isso então, Ti. Muito obrigado por todas essas dicas, essas orientações. Espero que o pessoal que esteja em casa tenha anotado tudo na ponta do lápis, né? E eles consigam economizar na hora dessa ceia especial que é a ceia de Páscoa. Obrigado mais uma vez. Imagina. Né? E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a programação no YouTube, TV Câmara Campinas, e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis, e uma feliz Páscoa a todos. A gente teve que tirar o cobertor do guarda-roupa e também a blusa de frio nesse último fim de semana. E será como vai ficar o tempo entre hoje e amanhã? Olha, de acordo com o Climatempo, a terça-feira será como esta segunda, de sol com aumento de nuvens à tarde. Muitas nuvens à noite, mas não há previsão de chuva. A temperatura, preste atenção, fica entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus, então a gente ainda não pode dispensar o agasalho. E assim, a gente encerra o Câmara Notícia de hoje. Olha, eu fico por aqui lembrando que logo mais, 6 horas da tarde, nós temos reunião ordinária de número 18, 5 horas nós temos a primeira parte, que hoje vai discutir o Abril Laranja, que é o mês de combate à violência contra os animais. Continue na programação da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde.